Boa noite, queridos irmãos, graça e paz a todos. É uma alegria nós, nesta noite, podermos reunir, se não me engano, o primeiro culto nosso no domingo à noite, né, pelo sistema Zoom, plataforma Zoom. Me sinto muito feliz e privilegiado, irmãos, porque temos acesso a essa tecnologia, cada um no seu lar, mas esse vírus não impediu que a igreja se reunisse de alguma forma. Estava orando ali hoje à tarde, pensando que nós estamos hoje sobre a igreja perseguida também, né? Que quantas vezes elas se reuniram e se reúnem escondidos porque tem um inimigo maior, que é talvez a polícia, o sistema, o Estado. Nós temos um inimigo que a gente não pode nem ver, que é um RNA, ele é microscópico, que impede nós sairmos, né, da nossa casa. Mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui reunidos com os nossos irmãos, amigos, visitantes. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, não é? Como é o primeiro culto, os irmãos tenham paciência, né? Nós queremos fazer um culto objetivo e depois nós vamos ter a oportunidade de estar melhorando aquilo, tudo que nós vamos fazer nesse culto pelo Zoom, né? Os irmãos vão dando sugestões, nós vamos aprimorando. Amém, irmãos? Comunicações, irmãos, eu não recebi nenhuma comunicação de interesse da igreja, né, para ser ministrado para os irmãos, mas aquelas comunicações que nós temos em geral, que quarta-feira culto de oração, por esse mesmo sistema que nós estamos aqui com os irmãos, sistema Zoom, né, às 19h30, e, se não me engano, a irmã Marisa dá um joinha aqui, quarta-feira nós temos a reunião de sucessão pastoral, né, da comissão de sucessão pastoral, isso, confirmando, né, os irmãos estejam orando, né, por esse evento, por essa nossa reunião. Tem sido reuniões muito produtivas, irmãos. Deus tem, de fato, nos conduzido a ter, assim, um caminho, aquilo que, de fato, contempla a vontade dele, não é? Então, hoje à noite nós temos pastor Manuel Florencio, né, que estará falando para nós, missionário na Itália, de longe, e nós queremos louvar a vida, agradecer a Deus pela vida, a instrumentalidade do pastor Manuel, já esteve na nossa igreja há muitos anos atrás, e é uma alegria, não sei se parece que ele já entrou aqui, não é? Estou vendo na foto dele aqui, e louvo a Deus pela presença do pastor dessa maneira virtual conosco. Eu estou olhando rapidamente aqui, o irmão Antônio, o irmão Marisa pode nos ajudar, se tem algum outro visitante conosco nesta noite. Se tiver, dá um sinalzinho, meus irmãos podem me ajudar, por gentileza. Eu acredito que eu consigo pegar praticamente todos os irmãos aqui, todas as pessoas presentes na tela do meu computador. A Maria Cecília não é visitante, já é conhecida da igreja, mas ela é do nosso grupo, Pequenos Grupos, e eu a convidei, ela está aqui com a gente. É uma alegria, minha convidada de hoje. Sim, seja bem-vinda em nome de Jesus. Pois não, irmã Elaine? Tem uma convidada da Simone, também do nosso grupo, ela é Kátia, ela participou do nosso grupo na última sexta-feira, e Simone convidou, ela está aqui, ela não está aparecendo, mas ela está aqui. Tá? Seja muito bem-vinda, viu, Kátia? Sim, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe, é uma alegria para nós, né? Com certeza, cada visitante é uma alegria recebê-los, abrilhanta o nosso culto, porque o objetivo do nosso culto é, em comunhão, podermos adorar o nosso Deus. Tem mais alguma pessoa que eu queria apresentar? Irmão Marcos. Sim, irmã Márcia. Está aqui conosco a minha tia, não sei se dá para você ver. Sim, consigo vê-las. A minha tia e o meu tio. Sejam bem-vindos. Como é que é o nome deles? É o meu tio João e minha tia Fia. Olha, sejam muito bem-vindos, viu? Deus abençoe, que alegria, muito bom. Isso é uma alegria para nós. Eu escutando esse mês o pastor Neil Barreto, da Igreja Batista, né, Betânia, do Rio de Janeiro, a igreja dele tem 4.300 membros, ele pregando pela internet, porque ficou fechado o Rio de Janeiro na época também, né? E
pelo Zoom, pela plataforma dele lá, eles tinham presente 6.000 pessoas. Aí ele falou, vou começar a pregar pelo Zoom agora, porque tem muito mais gente presente que na igreja. Muito mais pessoas, né? E parece que essa experiência nossa também, ela se concretiza aqui, né? Vejo tantos irmãos, tantos visitantes, para a honra e glória do nosso Deus. Mais alguém nos visitando? Se não, eu quero passar... Irmão Marco? Pois não? Sim, Rosângela. Oi. Pode falar, estou ouvindo. A minha irmã Elisângela também está aqui. Eu não sei se o esposo dela está, mas ela está. Sim, Elisângela, né? Seja bem-vinda, Elisângela, né? Ela já é nossa, né? Ela está emprestada, assim, estava para outra igreja, mas ela é nossa já. É uma alegria. Obrigada. É uma alegria participar com vocês. Seja bem-vinda, irmã Elisângela. Deus abençoe, viu? Graças a Deus. Mais alguém? Não? Oi, tudo bom? Rodrigues? Vitória Stephanie, computador da minha esposa. A gente foi convidado pela irmã Elaine, nós somos do Amazonas e tivemos a oportunidade de conhecer a igreja no final do ano passado. E a gente é grato. Sim. Que bênção, meu irmão. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. O irmão está no Amazonas? Não, a gente está aqui em Anápolis. Nós somos do Amazonas, mas estamos estudando e morando aqui, né? Que alegria. Sejam bem-vindos, viu? Deus Marco, abençoe. Sim. São aqueles irmãos que vieram com o pastor lá do Amazonas, que ele falou na nossa igreja, os filhos dele que estão estudando na evangélica, lembra? Ah, sim, é verdade. Lembrei, sim. É o esposo da Stephanie, né? Isso. E tem o Reginho também, que eu convidei. É o Rodrigues, né? Irmão Rodrigues, está escrito aqui. Deus abençoe, irmão, e a sua família, viu, meu querido? Seja bem-vindo. O irmão Marco Aurélio, se me permite, sim, claro. eu queria convidar esses irmãos fazendo parte do nosso pequeno grupo. Aí, irmão, escreve aqui no chat o seu telefone para mim. Sim, eu vou já escrever para a senhora, tá? Então tá, porque na terça-feira nós temos a reunião do nosso pequeno grupo, aí eu quero convidar você mais sua família para participar com a gente. Eu te mando o link, tá bom? Obrigado. Então tá bom. Que bênção. Obrigada, irmão Marcos. Por nada. Amém, irmãos. Graças a Deus, são todos bem-vindos em nome de Jesus. Receba nosso abraço fraternal e virtual. Não é? Nunca fez tanta diferença assim, tanta falta, né, a questão do abraço, né, quando a gente não pode. A gente sente mais falta que a gente não pode fazer, não é? Mas o irmão sinta abraçado, amado pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. Quero passar, então, sem mais delongas, ao nosso irmão ministro de música, irmão Antônio. Ele vai nos conduzir, né? A gente vai ter que desligar o microfone para cantar, porque não tem como. Mas ele e a Irina vão nos abençoar com alguns cânticos espirituais. Amém? Com a palavra, querido. Boa noite, meus irmãos. Um prazer estar com vocês dessa maneira. Então, eu vou pedir para vocês manterem os microfones desligados. Infelizmente, a gente não tem como ouvir a voz de vocês, de todos, porque há o atraso dessa plataforma. Então, cantem conosco, batam palmas, levantem as mãos, adorem ao Senhor aí na tua casa mesmo. Todos juntos adorando em casa, com certeza ele vai receber o nosso louvor. E lá em Jeremias, no capítulo 10, verso 6, diz que ninguém há semelhante ao nosso Senhor. Ele é grande, e o teu nome é grande em poder. Vamos louvar a ele.
ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Mais uma vez, vamos louvar ao Senhor. Mais uma vez, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. E ainda louvando ao Senhor, mas os que esperam no Senhor se renovarão como asas, como águias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os irmãos conhecem, mais uma vez. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor. Pode passar. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção,
suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, glória a Deus. Deus cuide de mim, cuide de cada irmão, cuide da sua igreja, né? Portanto, nós podemos glorificar o nome dele e esperar tão somente nele. Quero passar a palavra para a irmã Elaine na campanha de missões mundiais. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos muito alegres, né? E, embora toda dificuldade, nós estamos aqui, reunidos, em nome de Jesus. Então, eu vou passar os dados que nós temos. Os irmãos sabem que a gente iria terminar a campanha hoje, né? E teríamos o almoço, e iríamos a marmitex missionário e terminaríamos a campanha. Mas, infelizmente, né, por causa desse lockdown, que os irmãos já sabem, a gente não pôde realizar. Então, nós estamos transferindo para o dia 28 a finalização da campanha, último domingo, né, de março, e também na esperança que até lá a gente possa fazer o nosso marmitex nesse mesmo dia. Viu, irmãos? Então, vamos orar, né, e continuar orando para que a gente possa continuar. E outra coisa, irmãos, as ofertas que os irmãos pessoais, né, para a campanha, os irmãos podem ou depositar na conta da igreja e avisar a irmã Marisa que depositou para missões, ou levar lá na igreja. Eu não sei, Marisa, se vai ter gente lá em algum período do dia para receber as ofertas. Infelizmente não, irmã, não. Mas os irmãos podem trazer aqui na minha casa, se quiserem, ou pode entrar no privado comigo e conversar, que a gente acha uma forma de entregar essas ofertas, tá? De buscar. Tá. Ok, Marisa. Obrigada. Então, tá aí a informação. E vamos dar uma parte, né, do que a gente já arrecadou. A classe das mulheres, dos jovens e dos adolescentes alcançarem, até ultrapassar um pouquinho o alvo. Glória a Deus, né? Nós estamos felizes. Mas se você ainda de uma dessas classes, ainda não ofertou, ainda é tempo, né? Porque a gente ultrapassou um pouquinho e a gente não vai ofertar. Então, ficou da seguinte maneira. As mulheres... Marisa, vai estar um pouquinho os dados diferentes, porque eu tenho umas coisas que eu vou... um dinheiro comigo que eu vou depositar amanhã na igreja. Então, já estou incluindo esses valores, tá? Das mulheres, R$ 3.092,50. Nossa obra é 3.000, então, portanto, a gente passou um pouquinho. Os homens, o alvo dos homens era 6.000, mas ainda está em 1.892,50. Vamos, assim, fazer um esforço, né, para que a gente consiga alcançar o nosso alvo. Os jovens, o alvo era de R$ 500, está em R$ 728. Glória a Deus, né? Ultrapassaram e bastante.
E nós estamos muito felizes com a iniciativa dos jovens do domingo passado, né, que fizeram empada, e foi uma benção. Os adolescentes era R$100, também ultrapassou, dobrou, R$195. Então, somando-se ao que eu tinha guardado aqui da feira missionária, que foi R$220, nós estamos num total de R$6.128. Então, nós estamos na metade do nosso alvo. Nosso alvo é R$12.000, né? Mas eu tenho fé no Senhor que nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus, nós chegamos na outra campanha, Deus tem nos abençoado e a gente vai chegar lá. Então, irmãos, são essas informações. E mais tarde a gente vai estar também apresentando o pastor missionário que vai falar para nós. Vamos falar o tema, quer dizer, eu vou falar, né? Porque são o que fala, né? O tema é Viva o Poder de Transformar. E a divisa está em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Agora o Antônio vai cantar, né, Antônio? Vamos cantar. E a Irina, né? Tá. Foi por sua graça e pelo poder do Espírito. Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus. Os testemunhos do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus a poder. Viva, Jesus é poder. Viva para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder. Viva para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança é para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva, Jesus é poder. Viva para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder. Viva para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança é para todos. Jesus é bom para o ferido, a cura é poder. Jesus é bom para o ferido, a cura é poder. Jesus é poder. Amém. Amém, graças a Deus, nós louvamos a Deus. Jesus é poder. Por isso que podemos estar aqui glorificando o nome dele, adorando ele em espírito e em verdade. Nós teremos agora o nosso momento de oração. Antônio, você conseguiu catalogar alguns pedidos aí? Eu me lembro que a irmã Fátima pediu oração para o irmão Amaro, né? Abre a tela novamente, todo mundo. Deixa eu ver quem está aí que eu vou pedir para orar. Volta um pouquinho, por gentileza, irmão Antônio.
Ver quem que eu vou pedir. Gente, já tem muita bênção, olha que tantos irmãos. Eu vou pedir a irmã Sônia. Quando nós vamos ler os pedidos rapidamente, os pedidos vai ficar aqui, tá, irmã Sônia? Aí eu vou pedir para a irmã, no momento de oração, a irmã orar. Mas vamos voltar agora para os pedidos, por gentileza. Vamos passar aqui, ó, oração pela sucessão pastoral, pelo irmão José Amaro, pelo irmão Sérgio Canuto, pelo pleno estabelecimento da saúde do irmão Toninho, saúde do irmão Greguinho, né, saúde do irmão Henrique, filho dos irmãos Marisa e Geraldo, saúde do irmão Daniel, filho do irmão Carlos, saúde do Vladimir, irmão da nora da irmã Sônia, saúde da Abigail, sobrinha da irmã Sônia, saúde do Elon Caliana, filho e nora da irmã Nena, saúde da irmã Ana Lúcia, mãe da Carol Canuto, e a cirurgia da irmã Elane, dia 9/3. Eu quero acrescentar um pedido para os irmãos, não só aqui sempre, os irmãos estarem orando pela liderança da igreja, nós que estamos na frente. Eu estou com a dor lombar tem uns 3 dias, e do nada, sabe? Ontem eu liguei para um médico amigo meu, ortopedista, e ele falou, mas você anda pegando muito peso? Eu falei, não, mas depois espiritualmente eu fui lembrar, né? Peso que a gente carrega, né? Então, irmãos, a gente tem que orar, tem que clamar a Deus pela liderança da igreja, sabe? Eu tenho uma alegria muito grande de estar presidindo os irmãos, administrativamente, mas nós temos que orar, cercar a liderança, cercar a igreja com as orações. Então, irmã Sônia, por gentileza, pode abrir o microfone aí e orar para nós e por nós neste momento. Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa hora bendita de culto, porque nós podemos, junto com os nossos irmãos, cultuar, louvar e engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, o Senhor sabe das necessidades da sua igreja. Há muitas pessoas se recuperando ainda de enfermidades, ó Deus, e nós suplicamos que o Senhor esteja abençoando a cada um deles. Nós oramos para que o Senhor restabeleça a saúde do irmão Sérgio Canuto, do irmão Toninho, do Greguinho, do irmão José Amaro, da minha sobrinha Abigail, ó Deus, que está em tratamento, do Glad, que está ali em Goiânia, ó Deus, sentindo tanta fraqueza, precisando da tua graça e do teu amor. Rogamos também pela saúde do Henrique, ele esteve trabalhando, ó Deus, mas com febre, e nós te pedimos que o Senhor esteja curando, ó Deus, todas essas enfermidades. Pedimos também pelo irmão José Amaro, pela saúde dele, ó Deus, que o Senhor venha tirar toda a aflição dos nossos corações, que a paz do Senhor possa estar abrigada em nós, ó Deus. Amém. Nós confiamos no Senhor, e por isso nós estamos suplicando pela saúde dos nossos irmãos, já gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um. Deus, amém. Nós oramos também pela sucessão pastoral. O Senhor sabe como nós precisamos de um pastor, de um líder. O Senhor já sabe quem vai ser essa pessoa, e nós rogamos que o Senhor esteja abençoando esse pastor, a sua família, e a comissão de sucessão pastoral, ó Deus. Que o Senhor dê sabedoria a cada um dos irmãos, enfim, ó Deus, que o Senhor conduza amém, todo esse processo. Abençoe o Marco Aurélio, ó Deus, na direção da igreja, esteja renovando as forças do seu servo, físicas e espirituais a cada dia. Abençoe a saúde dele, ó Deus, tire essa dor que tem incomodado, que ele possa amanhã, ó Deus, já estar se sentindo bem melhor. Pai, nós confiamos no teu poder, por isso nós oramos, e nós te pedimos que o Senhor abençoe esse culto, que o Senhor fale ao nosso coração através do pastor, e que o Senhor esteja nos abençoando durante todo esse culto, ó Deus, e que nós possamos manter a comunhão com o Senhor diuturnamente. Amém. Oramos também pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo. Ó Deus, tenha misericórdia e esteja banindo essa pandemia, ó Deus. Tenha misericórdia dos cristãos, daqueles amém, que estão invocando Senhor. O teu nome todos os dias, por amor ao teu povo, ó Deus, aqueles que te buscam. Nós te suplicamos que o Senhor venha abençoar a nossa nação. Abençoe os políticos, os dirigentes, colocando no coração e na mente deles sabedoria e temor do Senhor. É o que nós oramos, ó Deus, e nós já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está aqui presente e que o Senhor ouve as nossas orações. Perdoa as nossas falhas, tem misericórdia de nós.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Sônia. Deus abençoe. Irmão Jonathan Bruno tem a oportunidade de louvar a Deus, inspiração musical. Amém, amém. Os irmãos podem me ouvir? Sim, estou ouvindo. Tá bom. Amém. Eu escolhi uma música de agradecimento. Apesar da nossa situação, eu creio que nós devemos ser gratos a Deus por tudo que temos passado, pelas vitórias que Ele nos deu, pelas misericórdias deles que se renovam a cada dia, mesmo quando nós não merecemos. Que os irmãos possam louvar o Senhor comigo. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Agradecemos a Deus por tudo que Ele nos deu, tudo que Ele já nos dá, pelos livramentos também. Amém. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. A palavra está com o irmão Marcos. Amém. Obrigado, irmão Jonas. Deus abençoe. Irmão Antônio, quantas pessoas, dá para saber quantos estão nos assistindo, pelo Zoom?
Marco, nós temos 40, 41 conexões, está oscilando, mas tem alguns que estão em dupla, né? Eu aqui estou em dupla, a irmã Sônia também está em dupla. Amém. Eu acredito que esteja em trio. Irmão Osmar, então aproximadamente umas 50 pessoas, né? Não, temos mais. Ó, o irmão Eduardo e a Márcia, o irmão João, a Débora aí, deve certamente com os meninos. O irmão Marcos. Paulo e Aê. Rosângela. Bênção demais. A Pâmela e o Marcos. Aí, não, ó, passou de 60 já. Eu estou perguntando porque eu quero Nós somos passar a palavra. 4. Olha só, bênção demais. Está vendo a irmã Márcia? Pastor Manuel Florencio, né? Eu estou pedindo assim para colocar esse número de pessoas que estão presentes nesse primeiro culto nosso online, né, à noite, né, culto de domingo à noite. E para nós, Pastor Manuel Florencio, é uma alegria muito grande nesse mês onde nós promovemos missões mundiais, ter o irmão conosco aqui compartilhando aquilo que Deus tem feito aí na Itália através da vida do irmão e da sua família. Sei que o irmão já esteve na nossa igreja alguns anos atrás, não é? E para nós é muito gratificante ouvir o irmão nesta noite. Nós fizemos um culto mais objetivo, porque nós sabemos que a diferença de fuso horário é grande, né? Eu acho que aí mais de 10 horas da noite, quase 11, não sei, não é? Mas é uma alegria muito grande, pastor Manuel, estar o irmão poder falar para nós nesta noite, viu? Então já quero passar a palavra para o irmão, seja bem-vindo, entendeu? Queremos ouvi-lo nesta noite. Deus te abençoe poderosamente. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Sim. Bem? Sim, estamos ouvindo bem, graças a Deus. Ok, então não preciso colocar o fone de ouvido, né? Olha, meus irmãos, eu realmente que quero agradecer pela oportunidade de estar com os irmãos nesta noite. Quando a irmã Elaine entrou em contato conosco, eu tive muita alegria, porque a primeira igreja batista de Anápolis foi a primeira igreja que nos adotou diretamente junto com a Junta de Missões Mundiais. Nós tínhamos as igrejas do Campo Piauí Maranhão, da Convenção Batista Piauí Maranhão, que nos tinham adotado como convenção, né? A convenção já tinha nos adotado desde outubro de 93, mas como igreja, né, diretamente com a junta, esta foi a primeira igreja que nos adotou através do programa de adoção missionária. E isso realmente me marcou muito. Se eu não me engano, foi antes ainda de eu ir para a Albânia, foi quase indo, ou logo depois que eu fui, por ali. Foi um membro da igreja que me adotou, e ele depois teve que se mudar para os Estados Unidos, e aí propôs a igreja então me adotou. Foi ali naquele período entre a minha ida antes ou logo depois para a Albânia. Então, eu sempre lembro disso e tenho muita gratidão, e saber que esta igreja, né, ao longo dos anos, tem permanecido, né, fiel, tem sempre nos mantido no coração. Durante os primeiros anos que eu ia ao Brasil, todas as vezes, era de 4 em 4 anos, todas as vezes nós íamos na primeira igreja de Anápolis. Porém, a partir de um determinado ano, que eu não lembro exatamente quando, aí então não foi mais possível. Por isso, então, eu tive muita alegria quando os irmãos nos convidaram para falar esta noite. Então, muito obrigado, e eu louvo a Deus, e quero aproveitar para agradecer, né, a constância dos irmãos, o amor pela obra missionária. Que o Senhor os abençoe para não somente alcançar, mas ultrapassar este alvo, né, e que não somente o aspecto financeiro, mas as orações se intensifiquem, né, o amor pelas almas perdidas, e o testemunho dos irmãos também, diretamente, como missionários que são do Senhor Jesus, como discípulos que são do Senhor Jesus. Amém?
Amém. Allora, então, desculpe se alguma vez eu vou colocar alguma palavra de italiano, porque é quase impossível não fazer isso. Mas vou procurar, né, quanto possível falar em português mesmo, só em português. Ok? Então, como os irmãos sabem, em 94, junho de 94, nós fomos para a Albânia, e ficamos ali até setembro de 97. Ficamos, portanto, 3 anos, pouco mais de 3 anos. E, naquela ocasião, Deus nos deu a graça de, além de evangelizar nos diversos interiores do país, mas também tivemos a oportunidade de abrir 2 frentes missionárias e deixar ali uma propriedade, cada uma com uma propriedade, né? E deixamos um casal que ficou cuidando, com o apoio dos outros missionários que permaneceram na Albânia, de modo que o trabalho pôde continuar. Em 98, em agosto, viemos para a Itália, com o desafio de fundar novas igrejas, de constituir novas igrejas a partir dos brasileiros imigrados na Itália. E, então, esse foi o nosso trabalho inicial. Na verdade, o primeiro ano foi mais para nos ambientar e aprender a língua. Também ajudamos a Igreja Batista na cidade agora, eu não tinha escrito esse nome nessa cidade e me fugiu agora, né? Então, ficamos 1 ano nessa cidade para aprender a língua, nos aculturar e também ajudar aquela igreja. Depois disso, em 99, nós então nos mudamos para Treviso, que fica no Vêneto, e ali nós trabalhamos a partir de um pequeno grupo de 12 irmãos que já se reuniam ali, e conduzimos aqueles irmãos em 2001, organizamos então como igreja, né? E em 2003 nós passamos para o pastor Caio, que está lá até hoje. Essa igreja, graças a Deus, cresceu e se multiplicou. Ela já plantou em torno de 4 ou 5 igrejas. Em 2002 nós organizamos a igreja de Mantua, em português, e essa igreja também cresceu. Eu logo passei, no ato da organização, já passei para o pastor Fábio Pisa, que ficou ali mais de 10 anos, e durante o seu período ali, aquela igreja organizou também em torno de 4, 5 igrejas. Então as igrejas, graças a Deus, se multiplicaram. Em 2003 nos mudamos para Milão, e em Milão nós então organizamos em 2006 uma igreja ali. Em 2007 nós passamos para o pastor Fernando Pazzi, que está lá até hoje, e aquela igreja continua dando o seu testemunho. Mas em 2005 o Senhor nos colocou no coração de apoiar, de ajudar igrejas batistas italianas, né? Então, recebemos o convite da Igreja Batista de Casorate Primo, onde nós ficamos 11 anos e meio. Esta igreja, ela estava sofrendo uma divisão interna antes da minha chegada, e o nosso primeiro trabalho foi de conciliar aquela igreja e de ajudá-los, né, a não se dividir. Acabamos ficando ali, inicialmente era para dar uma ajuda, depois ficamos ali, e Deus colocou no nosso coração de passar a igreja para o italiano quando nós tivéssemos um pronto. E, no caso, Deus colocou diante de mim, nosso coração colocou um jovem que se converteu já no nosso período e que foi discipulado por nós e que depois o acompanhamos na sua formação teológica, depois ele se tornou pastor dos jovens, depois se tornou pastor auxiliar em geral para toda a igreja, mas isso tudo era em preparação para que ele não assumisse, né? Então, este jovem que antes da nossa chegada ele era envolvido com drogas, tinha uma vida totalmente longe de Deus, né? Mas o Senhor nos deu a graça de perceber que ele seria o futuro pastor daquela igreja. De fato, ele continua lá, nós entregamos a igreja em 2016, em dezembro de 2016, e ele continua firme fazendo um bom trabalho. Então, esse tem sido o nosso ministério nos últimos tempos, e agora, em 2017, nós assumimos, em maio de 2017, assumimos oficialmente
a liderança da Igreja Batista de Pistoia. A Igreja Batista de Pistoia é uma igreja de 145 anos, é uma das primeiras igrejas fundadas aqui na Itália por uma missão inglesa, e essa igreja já teve os seus tempos áureos, né? Ela, inclusive, fica localizada muito bem em termos, assim, de visibilidade, no sentido de que ela fica bem próximo da praça principal da cidade, que é o Duomo, né? Porém, nos últimos tempos, ela realmente decresceu bastante. Hoje ela está com 33 membros, entre os efetivos e os que não podem vir por causa de enfermidade. Porém, temos esse desafio, Deus colocou no nosso coração, de ajudar esta igreja a ser revitalizada e não acontecer com ela como tem acontecido ao longo dos anos, que o trabalho batista aqui na Itália tem decrescido. Muitas cidades importantes já tiveram igrejas batistas no passado, e essas igrejas, infelizmente, morreram, foram fechadas as portas. Várias cidades importantes perderam as igrejas batistas, e continua isso acontecendo, né? E a tendência é que vai acontecer ainda nos próximos anos, mais igrejas serem fechadas por falta de membros. Então, irmãos, a Itália é um grande desafio, e nós precisamos realmente muito da cobertura de oração, porque se a batalha espiritual no Brasil é forte, podem imaginar aqui na Itália, né? É muito forte. Existe muita incredulidade, existe muito ateísmo, existe muita gente que não é somente contra a Igreja Católica, mas contra, portanto, o cristianismo, contra o Evangelho, a palavra de Deus. E nós somos incluídos nessa rejeição, né, da parte deles. Portanto, temos esse grande desafio. Daqui a 4 anos e pouco, quase 5 anos, a igreja estará completando 150 anos. E nós gostaríamos que, quando completarmos 150 anos, a igreja pudesse estar num patamar bem melhor do que o que está atualmente. Portanto, nós queremos contar com as suas orações. Amém? Deus tem nos dado muito ânimo. Já tivemos um período de desânimo, né, nos primeiros 2 anos e meio que eu cheguei aqui, realmente fiquei bastante desanimado com as dificuldades e tudo mais, mas o Senhor, já a partir do ano passado, nos tem dado grande ânimo, e apesar de qualquer coisa que está acontecendo ou venha acontecer, o Senhor certamente continuará nos sustentando o ânimo, né, a coragem, a determinação, e nós queremos contar com as orações específicas dos irmãos para que realmente Deus derrame um avivamento espiritual em nossa cidade, em nossa igreja, que nos use poderosamente aqui na cidade de Pistoia, que fica próxima de Florença, a 40 minutos de Florença. Então, esse é o nosso grande desafio, tá bom? Com relação, então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem, né, que Deus colocou em nosso coração. Estava orando, perguntando, Senhor, o que tu queres que eu coloque para a tua igreja? E então me veio no coração aquela frase de Pedro e de João, diante do Sinédrio, quando eles dizem, nós não podemos, entre outras coisas, né, que eles dizem, eles disseram essa frase aqui, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Essa frase foi dita diante do Sinédrio, quando o Sinédrio estava querendo proibi-los, a Pedro e João e os apóstolos, de falar no nome de Jesus. E por que isso? Porque Deus usou Pedro, especialmente Pedro, para
curar um paralítico que já tinha aí em torno de os seus 40 anos ou mais, né? E era muito conhecido na cidade de Jerusalém, porque ele ficava todos os dias numa das portas lá do templo pedindo esmolas. Então, ele era bastante conhecido. E Deus usou Pedro para curar aquele homem. E depois de curado, então, ele, como se diz assim, ele não largou o pé dos apóstolos, né? Ficou simples juntinho deles ali. E a cidade toda, né? Caiu assim, chamou a atenção da cidade toda e reuniu aquela grande multidão no templo, ali no pátio do templo, né? E aí Pedro, então, teve que explicar, né, para eles por quê, como foi que aconteceu aquilo, né? Ele, então, aproveitou para pregar o evangelho aos judeus, e naquele dia chegaram os convertidos a Cristo a quase 5.000 homens, isso sem contar as mulheres, né, porque eles naquele tempo não contavam as mulheres, mas com certeza muitas mulheres abraçaram a fé. Geralmente as mulheres têm ainda mais um coração mais sensível e mais aberto, né? Então, imaginamos que são muito mais pessoas, porém, a Bíblia fala de quase 5.000 homens, chegou a quase 5.000 homens crentes em Jesus Cristo naquele dia. Então, diante dessa situação, os líderes religiosos tentaram impedir que os apóstolos continuassem falando de Jesus, porque eles não tiveram como prender Pedro e João, porque era evidente, o homem ele era conhecido, estava ali curado, eles não podiam fazer nada, até porque eles sabiam que a população estava glorificando a Deus por aquele fato. Então, eles não iriam de maneira nenhuma entender a prisão de Pedro e João. Portanto, os líderes religiosos não puderam fazer nada, apenas tentaram proibi-los de falar, né? Foi quando, então, Pedro e João deram aquela resposta. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos, só para os irmãos, assim, para refrescar a memória, né? Atos 4, de 1 em diante. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Ou seja, a cura daquele homem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, não podiam dizer nada.
nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que ouvimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então, eu gostaria de colocar, irmãos, em evidência a sabedoria, a coragem e a intrepidez dos apóstolos, sendo homens galileus, portanto, eles eram inferiorizados da parte dos habitantes de Jerusalém e da Judéia. Além disso, eram homens simples, sem formação cultural ou intelectual. Não esqueçamos que, não muito tempo antes, Pedro chegou a negar de conhecer a Jesus, por medo de ser preso juntamente com ele. Também os apóstolos estiveram escondidos por algum tempo, também por medo dos judeus. Agora, esses homens enfrentam todos os importantes líderes religiosos do seu tempo com coragem, com franqueza, destreza e determinação. O que explica isso? Os próprios líderes religiosos reconheceram a coragem e a maneira como os apóstolos falavam e concluíram que eles tinham estado com Jesus, ou seja, tinham sido instruídos por ele. Mas eu pergunto, quando estes apóstolos estavam escondidos por medo, já não tinham sido instruídos por Jesus? O que mudou então? Primeiro, a certeza da ressurreição de Jesus, pois eles eram testemunhas deste fato. Então, a certeza da ressurreição, pois eles eram testemunhas, isso deu tremenda força e coragem para eles. Mas, uma segunda coisa, a plenitude do Espírito Santo. O próprio Jesus tinha lhes dito, como é registrado em Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O texto de Atos 2:4, na descrição do que aconteceu no dia de Pentecostes, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, aqueles que estavam ali, cerca de 120 pessoas. Em Atos 4:8, o texto nos diz que, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, então continuou. Ou seja, quando Pedro abriu a boca para responder às autoridades, diz o texto que ele estava cheio do Espírito Santo. Lucas, o autor do texto de Atos, dá a entender claramente aos seus leitores que toda aquela coragem e intrepidez era resultado de os apóstolos serem cheios do Espírito Santo. Depois que os apóstolos foram libertados, ou liberados, ainda que sob a advertência ou ameaça de que não deviam mais falar no nome de Jesus, eles foram se encontrar com os irmãos em Cristo. Eles contaram tudo o que lhes tinha acontecido e o que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos tinham dito a eles. Tendo os irmãos ouvido isto, diz o texto que eles levantaram juntos a voz a Deus e disseram, ó soberano, então agora leio de Atos 4, de 24 a 31. Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão?
Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Ou seja, tudo estava no controle de Deus. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos, e aí não se referia só aos apóstolos, mas a todos eles, para anunciarem, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Caríssimos, vemos aqui claramente que o resultado da plenitude do Espírito Santo foi o fato de anunciarem corajosamente a palavra de Deus. O resultado da plenitude foi a coragem para falar a palavra de Deus, como eles tinham pedido em sua oração conjunta e unânime. Era isso que eles tinham pedido, e isso o Senhor nos concedeu. De fato, João diz que tudo aquilo que nós pedimos de acordo com a sua vontade, ele nos ouve, né? E, portanto, realiza. De fato, é o que o apóstolo Paulo afirma na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, que é o nosso versículo-chave da campanha, né? Mas eu acrescentei também o versículo 8, a parte A. Diz o texto, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Os irmãos poderiam até ler juntos comigo, mesmo não abrindo os microfones, mas podem ler junto comigo. Ler, no caso, não, porque vocês não estão vendo, mas pelo menos repetir, porque os irmãos, a essa altura, já sabem a memória, não é? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. O Espírito Santo não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, à luz dos textos acima, a primeira coisa que precisamos para cumprir a missão que o Senhor Jesus deu a cada um de nós, seus discípulos, que é a de fazer discípulos de todos os povos, é ter a certeza da nossa fé. Primeira coisa, ter a certeza daquilo que nós cremos, convicção daquilo que cremos. Como, por exemplo, o fato da ressurreição do Senhor Jesus. Primeira coisa, então, convicção da nossa fé. Segunda coisa, ser cheio do Espírito, ser cheios do Espírito Santo. É também por essa razão que o apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, nos recomenda: sejam continuamente cheios do Espírito Santo. Sejam continuamente cheios do Espírito Santo. E depois ele explica, não é? Ali, na verdade, ele não está explicando como ser cheio, mas como manter, como continuar sendo cheios, ou manter a plenitude do Espírito Santo, naquele texto ali. Mas existem outros textos que nos ensinam como ser cheios do Espírito Santo. Não é a mensagem de hoje, né? Mas os irmãos certamente já devem ter instrução sobre isso. Então, voltemos à frase que inspirou o tema da pregação de hoje. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa afirmação me leva à seguinte reflexão: ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. E ninguém pode ter se não tiver recebido. Os apóstolos simplesmente não podiam não falar do que eles tinham recebido. Eles não podiam não falar, porque eles tinham recebido aquilo que eles tinham recebido através da experiência deles com o Senhor Jesus, durante 3 anos, e também através da obra do Espírito Santo dentro deles.
não podiam não falar. Se nós não falamos de Jesus, eu pergunto, será porque talvez não tenhamos experimentado o poder da ressurreição em nós e também o quanto Ele nos ama? Eu não estou falando de saber, mas de experimentar o poder da ressurreição e o quanto o Senhor nos ama. Muitos crentes permanecem só na superfície da sua experiência com Jesus, só a nível mental, e não experimentam o enraizamento das verdades de Deus em suas vidas. Inclusive, a nível de emoções, precisam experimentar isso. E, portanto, não são tomados pelo entusiasmo e pela coragem e determinação de falar aos outros das maravilhas que receberam e que não querem que fiquem só para si. Portanto, é fundamental aprofundar a nossa experiência, além do conhecimento intelectual, aprofundar o nosso relacionamento com Cristo e com o Espírito Santo. Não, ninguém pode dar o que não tem dentro. Então, os apóstolos deram o que eles tinham recebido em abundância. Viva profundamente o poder da transformação. É a mensagem, é o tema da nossa campanha. Viva, você precisa viver primeiro para poder, então, transmitir aos outros. Mas, talvez tenhamos recebido talvez tenhamos experimentado já o poder da transformação, o poder da ressurreição de Jesus, a obra do Espírito Santo em nós. Mas, talvez tenhamos deixado esfriar aquela chama inicial, o que Jesus em Apocalipse chama de o primeiro amor. Talvez é o que tenha acontecido com o jovem Timóteo. Vejamos o que Paulo escreveu a ele naquele texto de 2 Timóteo, capítulo 1. Eu leio a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, exatamente filho da fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como servir os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia, em minhas orações. Paulo orava constantemente por Timóteo. Lembro-me das suas lágrimas, Timóteo, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Saber que você está bem, realmente. Recordo-me da sua fé não fingida. Alguns comentários eu coloco, tá, gente? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Estou certo disso. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Eu entendo aqui que Paulo batizou Timóteo, e quando ele impôs as mãos, né, geralmente o batismo era realizado no momento da conversão, certamente ele foi cheio do Espírito Santo. Então, mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu, mediante a imposição das minhas mãos, que está em você. É interessante, irmãos, que o Espírito Santo, na nova aliança, nesse tempo da graça, ele não é retirado de nós, mesmo quando nós o deixamos esfriar. Nós podemos apagar a sua ação em nós, mas ele não pode sair de nós, porque o Senhor Jesus prometeu, ele seria dado para sempre, para sempre. Então, mas ele pode perder a sua chama, no sentido, não ele, mas a sua ação em nós, porque nós não damos espaço a ele. Paulo continua, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Então ele se referia ao Espírito Santo. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, diz Paulo a Timóteo, não se envergonhe do testemunho do Senhor. Então, você vê aqui que Timóteo, ele tinha recebido
e certamente já tinha servido ao Senhor com entusiasmo, mas por alguma razão, talvez pelas dificuldades da perseguição que os cristãos sofriam naquele tempo, ou por outras razões, ele deixou que essa chama esfriasse. Seria o seu caso, meu irmão? Seria o seu caso, minha irmã? Deixou que essa chama esfriasse? Sabe, a graça de Deus é como digamos, a água que deve jorrar e deve continuar. Nós devemos, então, ser canais através dos quais a graça de Deus passa, né, e abençoa outros. Agora, a água, enquanto nós deixamos ela passar, ela se renova, né? Mas se você fechar a torneira e se não tiver essa água, não tiver como fluir, ela fica parada, né? E ela acaba, então, digamos, deixando de ser renovada, né? Então, muitas vezes acontece pelo próprio fato de a gente não estar deixando de ser instrumento de Deus para transmitir o seu amor a outros, isso já, em si mesmo, já arrefece aquela chama do Senhor, porque nós não estamos deixando fluir esse fluxo do Espírito Santo. Sim, irmãos, isso pode acontecer também conosco por distração, por outros envolvimentos, ou por diversos motivos. Cada um deve, então, analisar diante de Deus e pedir ao Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente nem percebe. O Senhor Jesus disse lá naquela igreja, lembra-te de onde você caiu. Às vezes você não sabe onde que começou a sua frieza, onde foi que você caiu, que começou a sua queda. Peça ao Espírito Santo, e ele vai lhe falar, né? Isso já aconteceu comigo em mais de uma ocasião. E cada vez que isso aconteceu, e que realmente um dia eu parei, Senhor, o que aconteceu? O que está acontecendo comigo? O que aconteceu? O Senhor sempre me faz lembrar de onde foi que eu caí. Aí eu confesso, me arrependo e volto a novamente me submeter à direção do Senhor, do seu Espírito. Portanto, hoje o Senhor nos chama ao arrependimento de como temos vivido. Nos chama a buscarmos uma vida continuamente cheia do Espírito Santo. Veja Efésios 5, 18 em diante. Nos chama a aprofundar a nossa relação e experiência com Ele, e assim sermos suficientemente cheios de coragem, de amor, de sabedoria, motivação, para não deixarmos de falar das coisas que temos visto, ouvido, aprendido e experimentado com o Senhor, a fim de que façamos a nossa parte com alegria na tarefa de fazermos muitos outros discípulos de Cristo, de todos os povos. Amém? Vivamos, irmãos e irmãs, o poder de transformar. Amém? O Senhor nos abençoe e eu gostaria que nós orássemos nesse instante. Primeiramente, ore aí onde você está, em silêncio, fale com o Senhor a respeito da sua vida, a respeito do seu testemunho, a respeito dessa chama, como está essa chama, esse fluir do Espírito Santo na sua vida, através da sua testemunhança de Cristo. Permita que o Espírito Santo fale com você e fale com ele agora, nesse momento. E depois, então, eu vou concluir com uma oração, tá bom? Ó Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor nos deu quando recebemos Jesus Cristo e que nunca nos deixará. Mas que Ele pode, Senhor Deus, ser calado, ser bloqueado pela nossa indiferença, pela nossa distração, pela nossa desobediência, pelo nosso desinteresse, pelo nosso pecado, pela nossa desobediência.
Pai querido, mas nós sabemos que essa vida não vale a pena se não vivida na plenitude do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que veio para nos trazer vida e vida em abundância, exatamente para que através de nós esta vida transborde, abençoe aqueles que estão ao nosso redor, mas não somente, até onde chegar a influência do nosso testemunho, mesmo através das nossas orações, ofertas, através da nossa intercessão, Senhor, através do nosso envolvimento com a obra missionária, através, ó Deus, do nosso testemunho, do nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa casa, entre os nossos amigos e familiares. Senhor, dá-nos esta visão de que para que estamos aqui, Senhor? Estamos aqui para fazer discípulos de Jesus Cristo. Para isso o Senhor nos chamou e nos ungiu com o Espírito Santo, para sermos instrumentos para consolação, salvação, libertação de vidas. Pai, dá-nos a graça de vivermos isso a cada dia mais, Senhor, para a honra e glória do Senhor e para a salvação de tantos outras pessoas. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Pai, e te agradecemos, Senhor. Amém. Devolvo a palavra ao irmão que está dirigindo o culto. Irmão Marco. Obrigado, pastor Manuel Florencio, que Deus abençoe o irmão, renove o irmão. Quando o irmão estava dando notícia do campo aí na Itália, né, de quantas igrejas fecharam, uma igreja dessa de 140 e poucos anos, diminuindo, não é? Fiquei pensando assim, o porquê disso? E na própria mensagem do irmão, o irmão responde essa minha indagação. Porque o que aconteceu conosco? Nós, de repente, perdemos essa intrepidez do Espírito Santo. Não só na Itália, irmãos sabem, né? Toda a Europa, quantos templos virando cinema, boates, não é? Templos batistas. E isso precisa arder em nosso coração, irmãos. Isso precisa tocar no nosso coração de uma forma profunda, não é? Me recordo que quando agendamos com o irmão para dar uma palavra hoje, eu não sei se foi a irmã Elaine que falou que a gente poderia ter uns 5 minutinhos de perguntas. Foi isso, irmã Elaine? Alguma questão para o pastor Manuel? Foi exatamente. Então, eu não sei se o irmão Manuel tem essa disponibilidade de responder algumas perguntas, alguma curiosidade do campo. Eu sei que aí deve estar tarde. Eu não sei que horas que é aí na Itália. Meia-noite e 23, mas eu estou Meia-noite e 23. Nós estamos aqui para isso, sem problema. Amém. Glória a Deus pela vida, pela disponibilidade do irmão. Então, assim, algumas perguntas. Sim, irmã Elaine. O Antônio vai dirigir essa parte das perguntas, tá? E eu quero fazer a primeira pergunta, tá bom? Tá certo. Então, irmão Antônio, conduz aí, por gentileza. A irmã Elaine quer fazer a primeira pergunta, pastor Manuel, tá? Sim. Isso. Tá, Antônio, vou fazer, tá? Deixa eu só dar a explicação. Eu a segunda, irmão Antônio. Então, vamos fazer assim. Aqueles que têm facilidade no Zoom, coloquem no bate-papo se você deseja fazer a pergunta, porque aí a gente vai chamando para fazer e vai colocando ordem, tá? Senão tumultua e aí compromete o andamento. Então, se você quiser fazer a pergunta, coloca lá. Eu quero fazer a pergunta no bate-papo e a gente vai liberando a sua fala para você fazer. Vamos começar com a Elaine. Oi. Posso perguntar, Antônio? Sim, pode. Sim. Pastor Manuel, primeiro, agradecer muito, muito mesmo pela sua palavra para nós nessa noite, pela sua disponibilidade e seu carinho de estar até essa hora aí, da Itália, conosco. A minha pergunta é a seguinte, o senhor poderia nos contar de algum momento em que, passando por alguma tribulação, sentiu que o povo de Deus estava orando por vocês e isso trouxe paz ao seu coração? Sim, sim. Olha, eu tenho vários testemunhos nesse sentido. Vamos tentar aqui resumir, não é? A primeira assim, ocasião bem forte onde isso aconteceu foi no mês de março de 97, quando nós tivemos que sair da Albânia para a Grécia,
às pressas, diante de uma situação terrível, né? Tiroteios, assim, o tempo todo, só que não era uns contra os outros, mas era tiros de rebelião, né? Para cima, mas era perigoso do mesmo jeito, era dia e noite. E nós saímos, então, com a família, com outros colegas missionários, trabalhávamos em equipe. E a junta, então, envolveu as igrejas em oração, mandou, naquele tempo era fax, né? Mandou fax para as igrejas, e aí muita gente realmente orou por nós. Eu tenho encontrado muita gente desse Brasil afora, e disseram, olha, nós oramos por você na sua saída da Albânia. E foi muito interessante. Em primeiro lugar, aconteceu o seguinte, nós tínhamos reunido à noite para planejar a nossa viagem. Nós iríamos sair naquela noite mesmo para encontrar com uma outra equipe de missionários numa outra cidade, e de lá saímos pela Macedônia. Só que quando nós saímos da reunião, chegando lá fora, foi chegando um taxista que era vizinho do nosso colega missionário onde estávamos reunidos. E aí ele contou o que nós tínhamos planejado, ele falou, olha, não façam isso, não saiam pela Macedônia, porque vocês vão ser assaltados. Vão aqui pela Grécia, vocês deixam para sair lá para as 4 da manhã, mais ou menos, e aí vocês vão sair muito mais tranquilos. Aí nós, então, seguimos essa orientação. Foi interessante que quando foi chegando ali, a gente saiu, já era quase 5, né, da manhã, mas entre mais ou menos 4 da manhã, aqueles tiroteios foram diminuindo, ao ponto que quando a gente estava saindo mesmo, a gente praticamente não ouvia mais tiros, né? Foi assim, incrível. Já faziam 3 dias que não parava, né? Então isso eu já senti a mão de Deus. É outra coisa. Eu estava saindo, mas muito contrariado. Eu não queria sair. Eu cheguei ao ponto de pensar de mandar a minha família, né, junto com os colegas, e ficar na Albânia para cuidar das ovelhas. Mas aí Deus me falou, mas olha, primeiro você tem que cuidar da sua família, né? Depois você cuida das ovelhas, né? E aí foi difícil para mim isso, foi muito difícil. Eu realmente... Mas, apesar de eu estar contrariado, eu sentia uma paz tão profunda, tão forte, que eu tinha a sensação que eu estava cercado por anjos, e os anjos estavam nos protegendo. Mas era uma coisa tão forte que eu quase conseguia ver os anjos, sabe? Era uma coisa assim muito real, muito real. Foi uma coisa assim incrível. E outra coisa, rapidamente, foi em 2007, já estando aqui na Itália, naquele ano, a junta publicou 2 vídeos sobre a Itália. E aí muita gente tomou conhecimento da realidade espiritual da Itália, através daqueles vídeos. E, consequentemente, muita gente orou pela Itália, de forma intensa, naquele período da campanha. Eu me lembro que, eu cheguei em 98, então, durante todos aqueles anos, portanto, 8, 9 anos, nós sentimos um peso espiritual enorme, como se tivesse uma capa de chumbo no teto, assim, sabe? E em termos espirituais, né? Quando a gente ia orar e tudo, era uma coisa pesada. De repente, eu me lembro que eu senti o céu leve, aberto, como se os céus se abrissem, e assim, naquela leveza. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo no mundo espiritual, né? Uma leveza. Aí eu fiquei pensando naquilo, pensando, aí de repente falei, eu tinha esquecido que o pessoal tinha feito o vídeo em 2016 aqui, né, a filmagem, e jogou na campanha de 2007. E eu estava, 2007, eu estava assim, esquecido já. Aí eu falei, são os vídeos, e o pessoal então está orando pela Itália. Irmãos, foi assim incrível. E a partir dali, todas as nossas igrejas já tinham sido fundadas naquele período, as que eu trabalhei, e depois as nossas igrejas foram todas abençoadas, se cresceram, multiplicaram, foi assim uma coisa incrível. Inclusive a igreja que eu estava pastoreando também, a partir de 2008, 2009, assim, 2009 tivemos um grande avivamento na nossa igreja, mas eu tenho certeza que foi exatamente a partir dali, e eu senti mesmo no meu espírito, só que eu não, sabe, para vocês entenderem que não era uma coisa psicológica minha, é que eu senti, sem lembrar, que aqueles vídeos tinham saído na campanha. Então, realmente é maravilhoso, realmente Deus responde às orações do povo dele. Quando os irmãos orem com fé, porque realmente Deus responde. Deus opera. Obrigada, pastor, muito obrigada. Desculpe, mas eu não consegui ser breve,
Mas quanto a mim, não tem problema. A maravilhoso. gente fica aqui até... Irmão Paulo, Olha, eu estou vendo aí o Heraldo, meu amigo, que nos sustenta também, foi membro de uma igreja que eu fui pastor lá em São Luís. Ali está escrito iPhone de Heraldo, aquele ali. E tem a Enima Ávila, que é membro da nossa igreja aqui. Deixa eu ver. Tinha mais gente, mas acho que já saiu. Irmão Paulo, faz a sua pergunta para nós. Paulo Brasil. Eu acho que o irmão Paulo travou. Oi. Sim. Eu quero só falar com o pastor Manuel, que quando ele esteve aqui, ele fez uma pregação sobre a genealogia de Jesus. E até hoje eu não esqueço dela. Uau! Uma bênção para mim. Que bom. Que bênção. Amém. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não temos. Sou eu. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao pastor Manuel. Pode ser? Pode, sim, claro. Pastor, o senhor comentou da dificuldade, né, não só na Itália, mas na Europa, questão da evangelização, da aceitação do cristianismo. Eu gostaria de saber qual está sendo a estratégia da igreja diante dessa dificuldade, né, de evangelização, de alcançar os italianos. Sim. Então, eu particularmente, né, eu cheguei à conclusão de que o trabalho de rua, por exemplo, ele serve somente para fazer a igreja conhecida, para dizer, olha, nós estamos aqui, né? Nós funcionamos ali. Mas, assim, é muito difícil a gente colher frutos do trabalho de rua. Agora, o que, além do trabalho, além do testemunho pessoal, e esse aí funciona em qualquer lugar do mundo, né? É a questão dos pequenos grupos, tá? E agora, com essa bênção, apesar das perdas de vida e perdas econômicas da pandemia, por outro lado, nós acabamos descobrindo, não somente na nossa igreja, mas muitas igrejas no mundo, acabaram descobrindo o poder dessas ferramentas, né, online. E então nós estamos alcançando atualmente mais pessoas do que antes, não é? E aí a gente então nós estamos com 3 grupos online e estamos também transmitindo nossos cultos ao vivo. A gente, quando a gente faz, por exemplo, essa semana, 2 semanas a gente fez só online, porque a gente até podia fazer na igreja, mas o conselho preferiu fazer assim, porque nós estamos num período muito crítico aqui em Pistoia, em relação à pandemia. Então, quando a gente faz só online, a gente, tudo bem, usa sempre o Zoom e também transmite pelo YouTube. E quando faz presencial, também a gente faz, porque tem sempre aqueles que não podem vir, por causa de vários problemas, são pessoas de risco e tal. Então, eles também participam no Zoom, e a gente também transmite sempre no YouTube. Então, agora a gente não vai mais deixar de transmitir, de fazer dessa forma. E agora a gente precisa investir mais, né, para fazer com que mais pessoas sejam alcançadas através do nosso testemunho. Então, são os pequenos grupos e o testemunho pessoal. O testemunho pessoal. Ok. Eu não sei se foi só eu, mas eu não consegui ouvir o restante da... Acho que travou, né? Aconteceu alguma coisa com a voz? Não, foi mais para você. Deu para ouvir perfeitamente o pastor Manuel. A sua conexão que está ruim, está travando para nós. Tá? De repente, desligando a sua câmera, melhora um pouco. Tá. Mas tá bom, obrigada. Deu para satisfazer, sim, a resposta. Obrigada, pastor. Ok. Se alguém quiser se manifestar, pode colocar, tá? Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta, pastor Manuel. Uhum.
Pastor, a Itália foi um dos países da Europa que mais sofreu com a primeira onda da pandemia. Né? A gente teve notícias aqui no Brasil de que o maior número de mortos dos países europeus a Europa superou. Né? Foi o primeiro lugar, aí, um dos primeiros que mais as pessoas morreram por conta da pandemia. Né? Sim. E aí eu pergunto para o senhor, esse momento que o país viveu aí no ano passado, de certa forma, o senhor acha que quebrantou os corações do italiano diante dessas coisas? O senhor acha que o italiano ficou agora mais reflexivo? Digamos assim, a mensagem do evangelho agora tem trazido esperança, tem abarcado os corações dos italianos diante de algo tão difícil que o mundo tem passado? Olha, o que eu vejo é o seguinte: é claro que algumas pessoas são quebrantadas, mas o italiano ele tem uma tendência de ficar revoltado quando as coisas vão mal. E muitas vezes a revolta deles ou é com o governo ou é com Deus. Ou os dois. E eu estou vendo assim, por exemplo, aqui no nosso prédio, ficou muito mais difícil, as pessoas se isolaram totalmente. Quando a gente se encontra assim na entrada, no corredor, as pessoas ficam com medo de ficar falando, sabe, querem logo acabar a conversa. Então, assim, no contato pessoal ficou mais difícil, ficaram ainda mais fechados. Agora, vamos ver quando passar mesmo, mas ainda está muito assim. Se não for através de alcançar de forma online, eles têm muito medo, até porque é uma população muito idosa, né? Maurício, são pessoas idosas. Então, por enquanto, ainda não vi esse efeito, viu, irmão Antônio? Ok. Deixa eu falar uma coisa para vocês, vou aproveitar aqui. O Brasil está caminhando para isso também. Eu não sei, eu respeito a posição ideológica, né, de cada pessoa, né? E cada um tem os seus motivos. Mas eu quero dizer o seguinte: o trabalho que estava sendo feito no Brasil foi feito aqui na Itália com muita antecedência, muito tempo antes. Até porque o idealizador dessas ideias era italiano, né? Foi o Gramsci. E realmente ele criou mesmo uma hegemonia de pensamento. E o ateísmo que existe na Itália, mas também na Europa, tem muito a ver com digamos, o avanço de um determinado progressismo, né, que, na verdade, eu chamo de regressismo, né, porque está regredindo a como eram as coisas antes de Jesus Cristo, antes da influência do cristianismo, né. Então, não é nada de progressismo, realmente um retorno. Quando eu leio Levítico, eu vejo que naquele tempo já aconteciam muitas coisas que hoje eles chamam de coisas novas, e já aconteceu um tempo que Deus estava levando o povo de Israel para Canaã e dizendo: olha, eu estou tirando, esse povo está sendo expulso porque eles praticavam essas coisas, e por isso a terra está vomitando eles, e se vocês fizerem a mesma coisa, vocês também vão ser vomitados, como foram depois, né? Ou seja, são coisas antiguíssimas, e hoje em dia eles dizem que são coisas modernas, mas na verdade não é nada de moderno. É simplesmente uma busca de destruição do cristianismo e da sua influência na sociedade. Por outras razões políticas, etc. Mas nós sentimos na pele, né, esse ataque. A minha denominação aqui, a nossa denominação aqui, batista, foi totalmente contaminada. Totalmente contaminada. E a razão por que estão morrendo. Então, por favor, quando eu vou no Brasil, que eu tenho a oportunidade de ir no seminário, eu sempre digo: não entre nessa onda do liberalismo teológico. Não entre nessa onda do progressismo, porque é morte certa para a igreja. Eu sou testemunha aqui na Europa. E esse caminho o Brasil estava percorrendo e ainda está, porque tem muita gente que ainda está enganada. Então, por favor, oremos para que Deus realmente nos dê, como igreja, aqui eu não estou falando de política, aqui eu não estou falando de
Não, eu estou falando de igreja ficar firme na sua razão de existir. A única coisa que tem salvado a denominação batista no Brasil é a obra missionária. Por quê? Porque cada vez que a igreja está fazendo uma campanha missionária, relembra aos irmãos qual é a nossa razão de existir como igreja e como discípulos. E é isso que mantém a chama acesa. Então, por favor, em nome de Jesus, continuemos firmes no propósito de ser igreja, de ser discípulos e fazer discípulos. Amém? Marisa, pode fazer a pergunta? Pastor, como a Itália abriga o Vaticano, né, como Estado, como que isso é visto aí na Itália em termos do cristianismo? O catolicismo é bem aceito, ou é só o evangélico que tem essa diminuição de aceitação? Ou é o cristianismo como um todo? Não, assim? cristianismo como um todo. Cristianismo como um todo. Aliás, os evangélicos não são nem muito conhecidos. A hegemonia mesmo é católica, só que é aquela história, o Papa todo dia está na televisão, né? Todo dia sai notícias dele na televisão e tudo. Então, assim, o povo é totalmente direcionado. Agora, só que acontece também que tem aquelas pessoas bem carolas, bem firmes, assim, bem envolvidas. Inclusive, tem até uma parte que é positiva na Igreja Católica aqui, que tem resistido a esse avanço do progressismo aqui na Itália. Então, tem uma parte positiva. Mas também tem uma parte progressista dentro da Igreja Católica, e, inclusive, parece-me que este Papa o é, e isso tem realmente... Agora, o que acontece é o seguinte, é que a rejeição da Igreja Católica não é de agora, é uma coisa antiga. É uma coisa antiga, é um ranço antigo. E continua, a Igreja Católica ela está morrendo pouco a pouco, os seminários fechando, é uma tristeza. Hoje, para eles poderem ter padres nas paróquias aqui na Itália, eles têm que trazer padres da África, de outros países, porque não tem mais muita vocação italiana. Então, é a mesma coisa, se não for pior. Ok. Obrigada, pastor. Elaine, acho que pode fazer o fechamento. Sim. Bom, quem vai terminar é o Marco, vai falar. Bom, da minha parte, eu só quero agradecer, como já falei antes, né? Muito a presença do pastor Manuel. A Raquel deve estar dormindo essa hora. Ela não aguentou. Tadinha. Desde as 10h30, desde 10 horas ela já foi, não aguentou, não. Tadinha. E eu não sabia dessa diferença tão grande de horário. Quando eu soube, eu já tinha convidado o senhor, eu já tinha... Mas não se preocupe, sabe por quê, irmã Elaine? Porque nós, missionários, este ano, nós não vamos para o Brasil. Então, todos os missionários estão sendo convidados, se não convocados, na verdade, para participar da campanha ao vivo ou gravado. Então, assim, até maio, vai ser toda semana, vai ser isso aí, até algumas vezes, até durante a semana. Então, não se preocupe, não se sinta em culpa, a sua igreja foi só a primeira, mas daqui para frente, até maio, vai ser assim. Tá bom, pastor. Então, que Deus abençoe muito. Nós continuaremos orando pelo senhor. Amém. Pessoalmente, sempre oramos. A gente tem contato muito com Raquel, né, que é nossa amiga. E temos certeza que depois da sua palavra, do seu testemunho, isso vai nos levar muito a pensar, né? Amém. E eu gostei muito da parte que o senhor falou, que a gente precisa estar muito atento para que não vacile na obra missionária, né? Para que não perca essa chama, né? Sim. E dentro de nós, né? E a gente fique, assim, meio anestesiado, né? Que, infelizmente, que tem acontecido, né? Na igreja na Itália, que eu sei que eu converso com a Raquel, ela já tem me falado. Então, agradeço muito, que Deus continue abençoando o seu ministério e vamos estar continuando sempre orando pelo senhor e pela Raquel. Amém. Eu quero repetir, eu tenho um carinho muito especial por vocês, como igreja, exatamente por terem sido a primeira e continuarem até hoje, então isso me dá uma alegria muito grande de lembrar disso, então eu vou ser eternamente grato.
a vocês. É um carinho muito especial que eu tenho mesmo por vocês. Sim. Marco, com você. Amém, graças a Deus, pastor Manuel, já agradecemos, né, mas louvamos a Deus pela vida do irmão, pelo testemunho, pelo empenho, pela palavra de desafio aos nossos corações nesta noite, né? Queremos desejar aos irmãos uma semana abençoada, aos visitantes aqui presentes nesta noite. São todos muito bem-vindos. Quando quiser participar conosco no culto de oração, no PGM, culto na Escola Bíblica Dominical pela manhã, à noite, são todos muito bem-vindos, são convidados. Para encerrar o nosso culto nesta noite, eu quero pedir ao pastor Manuel que ore ministrando a bênção apostólica e logo após o irmão Antônio fará o pós-lúdio, né, para nós, assim nosso culto estará encerrado. Deus abençoe os irmãos. Amém. Sim, Senhor, quero te agradecer de todo o coração por essa oportunidade de ter reencontrado esta amada igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um deles, e em particular da irmã Elaine, Senhor, que tem sido este elo entre nós, a igreja. Continua abençoando esta amada igreja. Abençoe, ó Deus, nesta visão missionária, que eles nunca percam, pelo contrário, cresçam sempre mais neste amor, neste envolvimento, Senhor. Quero te pedir, ó Pai, pela direção da Comissão de Sucessão Pastoral, para que eles encontrem o pastor segundo o teu coração, um pastor que os ajude a continuar com a chama acesa. Ó Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com o seu povo em toda a face da terra. Amém, Senhor. Amém. Uma bênção. Glórias a Deus.